É hoje, hein? É hoje que eu vou atiçar os fanboys do Adão, cara. E do Kim também. Vamos ver então quem é a legião de fanboys mais forte, porque hoje falaremos de Qin Shi Huang versus Adão. Algo que vocês fanboys fazem ser tão complicado, mas se observarmos os fatos, é muito simples. E vamos ter 5 avisos antes de começarmos, hein? Primeiro aviso, como sempre, a personalidade e laços dos personagens não serão levados em consideração, e ambos estarão 100% motivados e com sede de sangue um pelo outro. Essas são as condições ideais para analisarmos quem venceria quem em um x1 de anime. Segundo aviso, nenhum achismo será levado em consideração aqui, apenas as scans oficiais da New Pop, Viz Media e Zenon Comics, e algumas informações confirmadas do Guidebook de Shumatsu. Terceiro aviso, vocês provavelmente verão trechos de outros vídeos nesse vídeo, porque os argumentos usados a respeito do Kim no vídeo do Poseidon vs Kim irão ser usados aqui também. Quarto aviso, Adão não copia humanos. Por quê? Veja esse meu vídeo aqui e você entenderá. Mas eu vou tentar resumir. Em todas as scans oficiais é sempre dito que ele copia técnicas divinas. Dizer que ele pode copiar humanos, além de ser ridículo, na minha opinião, não faz sentido, seria achismo. E nenhum achismo será aceito aqui. Lidaremos apenas com os fatos, feitos e citações. Nunca tivemos nem indícios de que ele pode copiar técnicas humanas. E não, as scans que dizem que ele talvez poderia não são as oficiais. Adão copia técnicas divinas, ou seja, o reflexo divino de Adão não irá funcionar com Qin Shi Huang. E por favor, não me falem nos comentários, por exemplo, o golpe do Raiden é só um tapa, por que o Adão não ia conseguir copiar isso? Primeiro que se tu falar para um lutador de sumô que os seus golpes são apenas tapas, tu vai levar um tapão na cara e ficar em coma, porque além disso ser extremamente ofensivo, é uma mentira. Artes marciais não são assim, podem parecer simples, mas é algo que surpreende quando você estuda e aprende a respeito. Então, não me venham com essa, cara, de que é só um chute, é só um soco, não importa se ele é humano, importa sim. Ele copia técnicas divinas, técnicas criadas por deuses, ou seja, se não for técnica divina, ele não copia. E sim, a serpente era um deus, eu já falei sobre isso também, que todo ser que nasce em plano divino é Deus. E a scan oficial chama a serpente de Deus serpente, então, né. Enfim, ele copiar técnicas humanas não faz sentido algum. Adão não é onipotente, ele não tem como copiar técnicas de uma raça que nem existia quando ele foi criado. Quando ele recebeu esse poder, a raça humana não existia. Adão não é onisciente, aceitem isso. Quinto aviso, os feitos de Adão refletindo os golpes de Zeus não devem ser levados em consideração em lutas dele contra outros oponentes. Reflexo divino reflete as técnicas do oponente. O Kim não é o Zeus. Adão base é quem será levado em consideração aqui, porque o Adão contra os Zeus existe apenas contra os Zeus. O nível de poder que ele alcançou contra os Zeus é somente dele enfrentando os Zeus. A partir do soco meteoro lá, todos os feitos do Adão em poderes, força e velocidade não são levados em consideração, pois ele estava refletindo Zeus. Se vocês não entenderam, vejam o vídeo que eu falei antes aqui, que lá eu explico isso também. E finalmente vamos para a análise com o atributo força. E já começa ruim pro Adão, pois sem copiar um deus, ele não demonstrou nenhum feito de força. Toda vez que ele atacou alguém no mangá, ele estava refletindo os golpes de alguém. Mas ele lutou cego contra os Zeus, logo ele é super forte e super rápido, sem copiar ninguém. Vamos lá, que eu vou tentar esclarecer isso aqui pra vocês. Isso se chama roteiro, e eu vou explicar pra vocês por quê. Mas primeiro me respondam uma coisa, o que é mais foda? O que ficaria mais da hora numa história? O Adão simplesmente perder a luta no momento que perdeu os olhos, tomar um socão na cara e cair duro, o coitado ia simplesmente morrer espancado, ia ser super triste e não ia agregar em nada na história, ia ser uma morte horrível. Ou que tal ele continuar lutando cego, muito foda, por nós, os humanos, nosso pai, defendendo a gente, mesmo cego, mostrando que mesmo um humano ficou de pé até na morte contra o Deus mais forte, mostrando que os humanos têm esperança e que eles podem sim vencer os deuses.
devolvendo os golpes de Zeus e tancando eles, cara, sem o reflexo divino. E depois tendo esse final dramático e belíssimo, a cena mais emocionante do mangá inteiro, cara. Você, como escritor, qual das duas opções você escolheria? A morte horrível, que faria sentido com o nível de poder, ou essa cena foda que ficou marcada como a cena mais foda do mangá inteiro? Óbvio que você ia escolher uma cena super foda, de longe a cena mais épica do mangá inteiro, fazendo jus ao personagem icônico que é o Adão. Porém, por mais que seja icônico, não faz sentido. Por que que isso é roteiro? Se ele é tão forte, tão rápido pra tancar os Zeus Adamas, tancar repetidamente o golpe mais poderoso da obra inteira na cara, por que ele usou o reflexo divino durante a luta? Por que ele se colocou nessa posição de correr o risco de ser sobrecarregado por usar seus olhos? Não faz sentido. Por quê? Porque essa cena dele lutando cego não faz sentido nenhum. Se ele era tão forte a ponto de lutar contra os Zeus em sua forma mais forte, sem usar o reflexo divino, a existência do reflexo divino se tornaria irrelevante. Afinal, por que que o autor ia colocar uma habilidade inútil em um personagem que nem precisa dela para lutar? Não faz sentido, ele jamais faria isso. Ele jamais colocaria uma habilidade inútil em um personagem que não precisa dela para lutar. Não é mesmo? Ah não, espera. Ele fez. E com o mesmo personagem. A arma divina do Adão é inútil, não faz porra nenhuma e ele tá usando ela ali como se fosse alguma coisa. Se tirasse ela, não ia fazer diferença. E isso poderia ser aplicado se essa cena dele tancando os Zeus sem os olhos fosse verídica. Ou seja, se você acredita que essa cena aqui faz sentido, você também está dizendo que o reflexo divino do Adão é inútil, não deveria existir. Vocês conseguiram entender como essa cena não faz sentido algum e que ela tá ali só pelo hype, só pela emoção? Mas os fanboys adoram falar dela, que ela faz sentido. Não faz sentido para o enredo, para o roteiro ser analisado de uma forma técnica. É foda, é uma cena foda pra caralho, é emocionante, cara. É a cena mais foda do mangá inteiro, mas tecnicamente não faz sentido. E se fizer, o reflexo divino não deveria existir, ponto. E é isso, meu veredito sobre essa cena, explicando aqui porque o Adão não tem feito de força nenhum. E é isso, mas e a força do Kim? Kim é um cara que usa muito mais técnicas e habilidades especiais no combate. Ele countera os golpes e muitas vezes até usa a força do adversário contra ele mesmo. Ele não é um personagem do qual necessita de muita força, e nem que depende dela. Porém, sabemos que ele matou o deus demônio da guerra, Tyu, com as suas habilidades da arte marcial suprema, que ainda estava incompleta. Ou seja, talvez nessa época ele poderia estar dependendo um pouco mais da força ainda. Difícil dizer. Na sua luta contra Hades, suas técnicas e habilidades especiais mostraram a sua força super-humana, destruindo o braço de Hades com a forma da alabarda, perfurando-o com sua garra do dragão, a forma da lança, mas não creio que isso seja pontos para sua força e sim suas habilidades especiais. Claro que conta um pouquinho pra força, mas não é tipo o que o Lubu, Hércules e Raiden fazem. Seus golpes são força pura, os do Kim são diferentes. Então, depois de tudo isso, é óbvio que o Kim vence por feitos. 1-0 pro Kim. E agora temos destreza e mais uma vez, o Adão não possui feito algum de destreza. Cara, infelizmente o Adão não demonstrou nada que se encaixasse aqui. Já o Kim é muito habilidoso com as mãos, visto que ele conseguiu manejar uma espada muito bem. Mas fora isso, ele não tem nada que valha a pena ser mencionado, então, mesmo assim, o ponto é pro Kim, pois mesmo tendo poucos feitos, já é mais do que o Adão, que não tem nada. Ponto para o Kim, 2-0 para o Imperador. E agora o atributo é velocidade e agilidade. E aqui é onde o Adão brilha. Adão, em sua forma base, antes de refletir os movimentos de Zeus, já estava se movendo e reagindo em velocidades acima da luz. Tem vários cálculos por aí na internet explicando os 0.0001 segundos. Cara, eu sou muito burro para entender, mas todos dizem que ele está acima da luz e é isso que importa pra gente. Mas enfim, o Adão é o segundo personagem mais rápido da obra, sem estar
refletindo os Zeus. Para não deixar o pobre do Kim indefeso nessa situação, ele é dito ser mais lento que Hades, e o Hades não é conhecido por ser muito veloz, né? Mas é claro que ele não deve ser lento também, porque afinal ele enfrentou centenas de titãs ao mesmo tempo. Alguém lerdo, alguém lento, não ia conseguir sair ileso como ele saiu naquela batalha. Mas enfim, é ponto pro Adão, né? Ainda assim, 2-1 pro Kim. E agora temos resistência. E embora os feitos do Kim sejam bons aqui, os do Adão são ainda mais impressionantes. O Kim lutou por 6 dias direto, sem descanso, contra o deus demônio Tiyu. O Kim demonstrou cansaço na luta contra Hades, mas nunca se deu por vencido, sempre se levantando e lutando até sem o seu braço, como se estivesse tudo numa boa. Adão, por outro lado, em momento algum até cego, demonstrou cansaço contra Zeus, o personagem mais forte do verso. Só isso já é incrível. E ainda por cima, Zeus disse que se fosse uma batalha de resistência, Adão teria vencido porque o cara morreu de pé, ainda apto para lutar. O espírito dele estava pronto, ele não cansou em momento algum, mas infelizmente o seu corpo humano cedeu a tanta porrada na cara. É ponto para o Adão, 2-2 empatado. Durabilidade é o próximo atributo e Adão também vence aqui. O Kim, como eu falei antes, lutou por 6 dias e 6 noites contra Tiyu e ele estava sem Volund, ou seja, ele não tinha proteção divina. Isso já é um ponto bem interessante. E após perder o braço contra Hades, ele continuou até o fim e venceu. O Adão, mano, tipo, quantos socos esse cara levou no rosto, mano? Foram centenas, milhares? Não sei, mas cara, em momento algum o corpo dele fraquejou. Ele morreu de pé, estilo Barba Branca. Isso é incrível. Não consigo imaginar ninguém que aguentaria tanto soco como o Adão aguentou, cara. O cara é realmente outro nível. É ponto pro Adão, 3-2 para o homem. E agora temos os poderes e habilidades, e já que o Adão não pode copiar os humanos, e já que o reflexo divino do Adão é inútil aqui, e essa é a única habilidade especial que ele tem, o ponto claramente vai para Kim, que possui as seguintes habilidades: olhos que podem ver o fluxo de ki do oponente, 6 formas da sua arte marcial suprema, forma da besta, que permite Kim lançar uma bala de ar que perturba o fluxo de ki do oponente, fazendo seu poder oscilar e enfraquecer, forma da armadura, onde ele pode redirecionar o golpe e a força empregada nele contra o usuário, e também pode armazenar essa força que ele recebe em uma arma, sua espada por exemplo, e usar para si próprio. Foi assim que ele derrotou Hades. Forma da alabarda, que é literalmente um chutão que parece um chicote, forma da espada, onde ele libera todo o seu poder em um simples corte, e a forma da lança, uma dedada furiosa que perfura o bucho, seja de quem for. E aqui é ponto pro Kim, né? 3-3. E agora avaliaremos a arma divina de cada um e vocês estão ligados, né? É ponto pro Kim, cara. Eu não preciso falar nada sobre isso aqui, né, gente? Mas só pra não passar em branco essa categoria, eu vou falar da arma divina do Kim, da sua Volund, né? Ele tem suas espaldeiras poderosas, que reforçam todas suas habilidades, e ao fazer uma Revolund, ele tem uma espada da qual não vimos fazer nada, foi apenas um recipiente para armazenar a força do Hades, roubada por Kim. Cara, é uma vergonha, né, mano? Essa soqueira do Adão, cara. Ai, ai, ai. É ponto pro Kim, 4-3 para o Imperador. Experiência é a próxima agora, e antes de tudo, entendam que isso aqui é experiência de combate. Experiência não é idade. O seu avô, de 75 anos, não é mais experiente em lutas do que um lutador do UFC de 25 anos. Não faz sentido. Idade não é experiência em combate. Experiência em combate é experiência em combate. Tu combateu tua vida inteira. Esse cara que luta UFC tá há 5 anos lutando UFC. O seu avô nunca deu um soco em alguém. Só porque ele é mais velho, ele é automaticamente mais experiente em combate? Não. O que traz experiência em combate é combater. Então Adão, após sair do paraíso, onde ele a princípio só tretou com a serpente, foi viver uma vida tranquila na terra, da qual não temos registros nenhum dele ter lutado contra mais ninguém, somente com os Zeus no Ragnarok. Então, não temos feitos dele para apoiar a vitória dele nesse tributo. E o Kim, mano, Kim Shi Huang é um dos caras com mais experiência no Ragnarok, porque ele derrotou todos os estados em guerra, unificou a China e também já derrotou um deus demônio. E essas guerras que ele participou não duraram pouco tempo não. Então, devido a tudo isso, cara, 5-3
para o Qin Shi Huang. E agora vamos para o QI de batalha para finalizar os atributos. E é o Qin de novo, porra. O que o Adão fez? Refletiu os Zeus a luta inteira, só isso. Mostrou muita garra e perseverança? É claro que mostrou, mas nenhum feito de inteligência, tá ligado? Nenhum feito de QI de batalha, nada demais. Ele não precisou usar o cérebro para enfrentar os Zeus. Na verdade, ele foi até meio burrinho em não perceber que o Zeus estava fazendo ele comer na palma da mão dele, fazendo ele sobrecarregar os seus próprios olhos, forçando ele a refletir cada vez mais e mais técnicas poderosas. Já o Qin enfrentou o Hades. O Hades era mais rápido, mais forte e mais experiente. Ele tinha que usar a cabeça para vencer. E foi o que aconteceu. Ele teve a ideia genial de juntar duas formas da Qiyu, já que apenas com a espada ele não conseguiu. Sem falar que ele também é um general militar. Generais militares são inteligentes, sabem comandar e precisam entender o que se passa em um campo de batalha. E com isso podemos chegar à conclusão que é 6-3 para o Imperador da China. Mas o Qin Shi Huang pode derrotar o Adão? Ou ele só ganha nos atributos? Eu digo que sim, o Qin pode vencer o Adão. Avaliando os feitos que temos, Adão não tem nenhum feito de força, zero, nadita de nada, para causar danos ao Qin. Embora sua velocidade seja extraordinária, apenas correr e desviar não vai te garantir a vitória. E embora eu sei que o Qin não acertaria o Adão de jeito nenhum, cara, eu não quero finalizar o vídeo sem dar a vitória pra alguém. Então, eu vou dar a vitória pro cara que tem habilidade ofensiva, e não pro cara que vai ficar só correndo. Eu queria dar a vitória pro Adão, mas sem feitos ofensivos, do Adão base sem refletir ninguém, fica complicado. Seria injusto eu dar a vitória pro Adão tendo isso em mente. Mas vale lembrar aqui que as Volundes são seres vivos, seres divinos. Logo, ele poderia copiar as habilidades da arma divina do Qin? Sim, poderia copiar. E o que a arma divina do Qin faz? Ela reforça as habilidades do Qin, deixa elas mais fortes. Mas o Adão não tem habilidade alguma para ser reforçada. O dobro de nada continua nada. E isso é uma pena, porque cai no vale, eles só lutaram uma vez, só podemos avaliar eles pelo que foi mostrado nessa única luta. Eu queria ver mais do Adão, se ele tem alguma habilidade ofensiva, só dele mesmo, ou ele é um humano normal, nesse quesito, que nem o Jack, o que eu acredito ser. Por isso, ele tem o poder de copiar e refletir os deuses, porque ele sem isso, ele só é o maior velocista, tá ligado? O Poseidon vence Qin com sua velocidade, sim, mas ele tem força para provar para nós que ele é letal ofensivamente. O Adão não tem isso. Então, viúvas do Adão, aceitem, Adão não tem como vencer contra a maioria dos humanos. Por quê? Porque não possui feitos ofensivos solo dele. E isso tudo, cara, é culpa dos autores. Ou nossa, né? Porque o objetivo do Adão, quando foi escrito na obra, era morrer pros Zeus. E é isso. Os autores não são fanáticos por poderes e lutas como a gente. Eles só fizeram o que precisavam no momento. Um cara que copiasse habilidades divinas, e é isso. Eles não pensaram, mas e se ele lutasse contra um humano, que habilidade ele teria? Eles não pensam nisso, eles estão cagando pra isso. Eles nem sequer pensam em cogitar isso, tá ligado? Isso não passa na cabeça deles. Isso só passa na nossa cabeça idiota de querer comparar todo mundo. Eles não precisavam dar habilidades fora do reflexo dele, porque ele não ia usar ou precisar delas contra os Zeus. Mas é isso, infelizmente essa é a verdade nua e crua, cara. Adão, mesmo com sua velocidade extrema, não tem feitos ofensivos o suficiente para que eu declare sua vitória sobre o Qin ou sobre a maioria dos humanos. Caso você discorde, comenta aí embaixo, diga aí nos comentários. Se vocês forem educados, eu respondo, e se forem mal educados, eu mando vocês a merda. É simples, tá ligado? Beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima. Fui, comentem aí embaixo qual será o próximo analisando. Valeu, fui!